respeito desse livro, que diz assim, a lenda da imortalidade. O que significa lenda? Lenda significa folclore. Assim como, por exemplo, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Vampiro. Então tudo isso é lenda. Então quando ele diz aqui a lenda da imortalidade, significa imortalidade da alma, significa que a lenda da imortalidade, que nós cremos que a alma sobrevive após a morte. Então que a alma é imortal. Então significa que é uma lenda. Então é isso que quer dizer. Porque para os adventistas ele diz que a alma morre. Assim como morre o corpo, alma e espírito. Então, diz que a alma morre. Então, aqueles que creem na imortalidade da alma, que somos nós que cremos que a alma não morre, diz que é uma lenda, ok? Então, nesse caso aqui, quero refutar essa questão. Será que realmente a alma morre ou a alma sobrevive após a morte, ok? Bom, em primeiro lugar, quero ouvir aqui um adventista, ele vai trazer o seu argumento, dizendo que a alma morre, ok? O que você entende? A alma morre ou não morre? Bem, vamos saber o que diz a Bíblia, o que Jesus tem a nos dizer. Veja só o que diz Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Esse texto começa a responder a nossa pergunta. Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse que a alma morre, porque a alma é o ser humano, e ele falou para Adão e para Eva, e disse, certamente morrerás. Se comer do fruto, se pecar, vai morrer. Então a resposta é essa daqui. A alma morre, porque eu sou uma alma, você é uma alma, Adão era uma alma, Eva também. E diz a Bíblia, se comer do fruto, se pecar, morrerá. Agora vem a outra pergunta para deixar bem claro o assunto. Quem foi que inventou a história de que a alma não morre? Quem criou essa ideia de que a alma não morre? E que hoje permeia praticamente o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Ou seja, as pessoas, inclusive nos filmes, nas novelas, nos desenhos infantis, eles passam a ideia de que a alma não morre. Mas a Bíblia diz que a alma morre, porque a alma sou eu, a alma é você. Agora, quem foi que inventou essa história de que a alma não morre? Eu quero chamar a sua atenção para Gênesis capítulo 3, versículo 4, que diz assim: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Ah, agora eu entendi. Quer dizer, quem inventou essa história foi a serpente. Mas a serpente é um animal? Sim, a serpente é um animal. Então como é que o animal falou? Animal não fala. Claro, não fala exatamente como diz a própria Bíblia, o diabo usou a serpente. Ou seja, a serpente foi como um médium, um intermediário entre o inimigo e o homem. Na verdade, quem estava falando aqui não era a cobra em si, mas o inimigo que falava através dela. E foi o inimigo que inventou essa história de que a alma não morre. E hoje muitas pessoas, milhares e milhões de pessoas, acreditam na doutrina da serpente. E aí, e você? Acredita no que Deus falou ou no que a serpente falou? Deus disse, morrerás. A serpente disse, não morrerás. E para você, você fica de que lado? Do lado da serpente? Não. Do lado de Deus? Com certeza. Então, de acordo com a Bíblia, é isso aí. Deus fez o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente, o homem é uma alma, se o homem pecar, como de fato pecou, esse morrerá, como diz a Bíblia. Olá, tudo bem? Estamos com... Até aqui para a nossa meditação. Analisando essa questão, primeiro, a gente vê que Deus disse a Adão, no dia que ele comesse aquele fruto, certamente morrerás. Então quem disse que Adão ia morrer foi Deus. E quem disse que Adão não ia morrer foi a serpente, ok? Só que nós vemos aqui, a primeira pergunta que se faz é esta. Quando Adão comeu do fruto, ele morreu? Não.
Agora, no sentido fisicamente, então, Adão não morreu fisicamente, mas espiritualmente, Adão morreu. Então, quando Deus disse a Adão, certamente morrerás, Deus estava falando da morte espiritual, morte física e morte eterna. Morte espiritual é a pessoa morto espiritual é sem a presença de Deus, ok? Morte física é a morte do corpo fisicamente, e Adão só morreu com 930 anos, ok? Fisicamente ele só morreu com 930 anos. Então é a morte física. Então a primeira, espiritual. Segunda, morte física. E a terceira, morte eterna. Significa separação de Deus eternamente. Ok? Então quando Deus disse, começo do fruto, certamente morrerás, Deus estava falando dos 3 tipos de morte. A serpente estava falando da morte física. Não morrerás. Então, quando Adão comeu do fruto, ele continuou vivo. Então, a morte física não morreu na hora. Então, simplesmente porque nós sabemos que João capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. Então, certamente, a serpente usou meia verdade. Não morrerás. Adão não morreu fisicamente na hora, mas espiritualmente Adão morreu. Ok? Agora, quando ele diz assim, ele traz para o lado da alma, porque ele diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o homem foi feito alma vivente. A pergunta se faz o homem tem uma alma ou ele é uma alma? Se ele é uma alma, quando a pessoa morre, morre corpo e alma, porque ele é uma alma. Mas se ele tem uma alma, então, quando ele morre, morre o corpo, não a alma, ok? Quando ele diz que quem disse que a alma não morre foi a serpente, vamos ver se realmente a alma não morre, ok? Eu sei que a serpente é usada pelo diabo, e o diabo é o pai da mentira, ok? Mas vamos ver se realmente a alma morre ou não. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz assim: e não temeis o que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Quem disse isso aqui? Foi a serpente? Não. Quem falou aqui foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus está dizendo, não temeis o que mata o corpo. Alguém pode tirar a vida do outro, mas não pode matar a alma. Então Jesus está dizendo que a alma não morre. Então, quando ele diz que quem diz que a alma morre, aí ele diz que é a serpente. E muitas pessoas estão sendo enganadas pela serpente, entendeu? Porque a serpente está enganando muitas pessoas. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo que a alma não morre. Analisando essa questão, vamos fazer uma comparação aqui. Nós vemos no livro de Glória a Deus. A Bíblia diz que apareceu, na transfiguração, apareceu Moisés e Elias. A pergunta se faz é essa. Moisés já estava morto. Quem aparece ali? Moisés e Elias. Eu pergunto, Moisés, ele ressuscitou? Para os adventistas, ele diz que Moisés ressuscitou. Então, se Moisés ressuscitou, a pergunta se faz quem é a primícia do que dorme? Porque 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, Jesus, ele é a primícia do que dorme. Então, o que significa as primícias do que dorme? É aquela pessoa que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Então, se Moisés apareceu ali já com o corpo ressuscitado, então Moisés se torna as primícias do que dorme. Mas quem é as primícias do que dorme? É Moisés ou é Jesus? A Bíblia diz que é Jesus, ele é as primícias do que dorme. Que ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Ok? Então, se não é Moisés ressuscitado, então quem aparece ali na transfiguração entre Jesus, Elias, aparece Moisés. Se ele aparece com o corpo ressuscitado, ele se torna as primícias. Se ele não aparece com o corpo ressuscitado, então aparece o quê? A alma de Moisés. Então a alma não morre, ok? Foi o que Jesus falou.
Não tem mesmo que matar o corpo, mas não pode matar a alma. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.